Boa noite. A EcoAssist é uma empresa especializada em diversos tipos de serviços integrados que visa o desenvolvimento sustentável, o consumo consciente e responsável, estimulando a prática ecológica urbana, o meio ambiente, a economia e o respeito ao próximo. A eficiente estrutura de gerenciamento de resíduos compreende desde a orientação para a melhor utilização dos recursos disponíveis até a captação, separação e destinação adequada dos mais variados tipos de resíduos. E para conhecer mais sobre o trabalho da EcoAssist, vamos receber no programa Seguro de hoje Gustavo Pires, sócio fundador da empresa. O programa Seguro está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa Seguro. Hoje com Gustavo Pires, sócio fundador da EcoAssist. A EcoAssist, a Luciana já fez uma apresentação, mas eu queria que você explicasse o que faz a EcoAssist e qual o tamanho do problema que nós temos pela frente, que é o lixo, que é a reciclagem desse lixo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui para falar com o seu público esse mercado tão interessante, né? Vou falar um pouquinho do problema do resíduo, né? Vou passar alguns números que fica fácil para a gente imaginar, né? Só de sofá, Boris, a gente vende por mês, coloca no mercado por mês 600 mil unidades. Se a gente somar isso, os eletroeletrônicos, computadores, TVs, geladeiras, máquina de lavar, a gente vai para 7 milhões de itens. Se acrescentar isso, os móveis, colchões, mesas, cadeiras, armários, a gente está falando de 13 milhões de itens mês colocados no mercado. E aí a gente pensa, para onde vão os usados, né? E é daí que surgiu a EcoAssist. Os usados, eles podem ter duas destinações. Ele pode ir para alguém que precisa de um sofá ou de um colchão, que é uma atitude bastante louvável, mas a gente pode também dar uma destinação ecologicamente correta e sustentavelmente correta. Quando chega um sofá que, vamos dizer, não tenha mais condição ou não é adequado, ou até o próprio cliente não queira que seja doado a alguém, como é que ele é desmontado? O que acontece com esse sofá? Nós vamos pegar um sofá, independente do estado que ele esteja, se ele ainda estiver em bom estado, mas é um pequeno volume do material que a gente tira, não passa de 3%, a gente ainda tem algumas entidades beneficentes parceiras que a gente doa esse material para que ele tenha um destino, outro destino. Perfeito. Mas a grande maioria, 97%, eles vão ser desmontados, vão ser separados todos os materiais que compõem, no exemplo, o sofá, e cada material vai seguir o seu caminho da reciclagem, voltar para a cadeia produtiva como matéria-prima. A madeira, a espuma, o tecido, eventualmente borracha, pedaços de metais que compõem a estrutura do sofá. Ou seja, ele não vai ficar por aí poluindo, ele vai vai ficar poluindo. A madeira, por exemplo, o que pode ocorrer com a madeira? Então, um dos destinos possíveis da madeira, ela vai se transformar em biomassa. Ela vai ser triturada, depois de triturada ela é prensada e vira um composto para ser utilizado como um combustível em indústrias de cerâmicas e uma série de outras possibilidades. Agora, para a gente entender comercialmente como a EcoAssist funciona, ou como a gente pode encontrar, acessar, usar a EcoAssist, você tem aí um atendimento para condomínios, para administradora, para empresas que tenham determinados problemas com a reciclagem ou com o descarte do lixo, mas você atua muito forte, é o motivo que nós o convidamos a estar aqui, com algumas seguradoras. Algumas seguradoras, nas suas cláusulas dos produtos, permitem que o segurado também tenha esse serviço. É assim mesmo? É isso mesmo. Eu vou contar um pouco da história e aí fica fácil da gente exemplificar e chegar onde você quer. Eu e meu sócio, que hoje é o CEO da EcoAssist, o José Augusto Garuti, nós trabalhamos no mercado segurador por muito tempo, na época Unibanco, AG Seguros. E sempre foi uma vontade nossa criar um benefício sustentável que fosse tangível para o consumidor final, no caso o segurado. Muitas seguradoras, eu diria que a maioria delas, já são preocupadas com o tema, tem diversas ações internas, a própria apólice eletrônica é um exemplo disso, mas não se tinha um benefício para que o segurado utilizasse. E aí nós desenvolvemos toda uma estrutura para que esse benefício fosse estendido ao segurado. Então, no exemplo do descarte ecológico, que é o serviço do qual a gente está falando, ele é disponibilizado como um benefício para o segurado. Então, para o segurado não existe nenhum custo.
O segurado, das seguradoras nossas parceiras, ele entra em contato com a seguradora, aciona o serviço, nós vamos agendar um dia mais adequado, que atenda a necessidade dele, adequando a todas as complexidades das grandes metrópoles, no exemplo de São Paulo, rodízio e uma série de restrições. Uma vez agendado com o cliente essa remoção, ele vai receber por e-mail a informação de quais são os agentes que vão até a residência dele. Ele sabe quem é a pessoa. Quem é a pessoa. Nome, ele recebe um e-mail com a foto, o RG e o CPF. A gente sabe que alguns condomínios exigem esse cadastro. Claro. O segurado ele pode antecipar esse cadastro. Isso agiliza o atendimento e traz uma segurança tremenda para ele. E aí, uma vez coletado isso dentro da residência do segurado, a gente leva para a nossa empresa e faz todo o processo de separação desses materiais e dos quais vão ser encaminhados, uma vez separados, para os destinos de reciclagem. Agora, a EcoAssist, ela atua, a matriz dela, a sede dela é São Paulo, mas ela consegue atuar no Brasil inteiro? Sim, a gente hoje traz todo o material para cá, aproveitando o que a gente chama de frete de retorno, para não consumir também CO2 aí queimando combustível. A nossa necessidade urgente é atender o segurado. Uma vez o segurado atendido, a gente acondiciona isso em entrepostos que nós temos espalhados pelo Brasil, e quando a gente consegue conciliar um frete que está retornando para São Paulo, a gente traz esse material para trabalhar, sem dúvida, no tema sustentabilidade. A seguradora ou o cliente, alguém recebe um certificado ou algum agradecimento que ele colaborou ecologicamente? Uma vez que esse processo é encerrado, uma vez que o material é coletado e chega na nossa empresa, nós disponibilizamos para o segurado um certificado de destinação responsável. Ou seja, ele vai receber um documento que vai dizer para ele, garantir que todo aquele material que ele disponibilizou para o descarte teve um destino ambientalmente correto e socialmente responsável. Gustavo, num sinistro de incêndio, por exemplo, a gente também tem muito resíduo. Sim. Às vezes a gente tem tecido queimado, ou ferro retorcido, o próprio entulho de tijolo, de concreto, de cimento. Esse serviço também pode ser feito pela EcoAssist. A EcoAssist está preparada para retirar um fogão, 2 geladeiras, mas também está preparada para retirar aí toneladas de salvados de um sinistro? Boa pergunta. Além do benefício para o segurado, que ele vai escolher a hora que ele quer utilizar o serviço, a gente atua também muito forte. A EcoAssist também trata dessa questão salvado. Então, no exemplo que você deu, a gente tem pequenos incêndios parciais que vão queimar alguns móveis. Então, a seguradora, além de indenizar o cliente, também disponibiliza o serviço para que ele recolha todo esse salvado e destine de forma ambientalmente correta. Até porque, e pode me corrigir se eu estiver errado, se o segurado, depois de autorizado pela seguradora, fizer ele o descarte e contratar aquele caminhãozinho para retirar, e esse caminhão não é uma pessoa autorizada para fazer isso da forma correta, esse mesmo segurado pode ser multado e pode ter problemas bastante sérios. O segurado que está executando essa ação não adequada e a seguradora como corresponsável, porque ela que gerou esse resíduo após a indenização, que seria dela. Uma vez que ela repasse essa responsabilidade ou deixa para o que o segurado faça, e ele fazendo de forma irregular, ela passa a ser corresponsável, além do segurado. Você me falava, antes da gente iniciar aqui o programa, que a EcoAssist iniciou em 2010, nós já estamos em 2014, e aliás, uma semana bastante interessante para a gente fazer esse programa, porque no dia 5 agora a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a semana toda deve ser comemorada, então acho que o programa realmente calhou na data certa. Perfeito. Mas esse crescimento de atendimento através do seguro, vamos deixar a tua comercialização sem seu seguro para a tua responsabilidade. Os segurados, as companhias têm procurado mais a EcoAssist? Você sente que realmente há uma satisfação com esse tipo de serviço? Sim, porque além do ponto da sustentabilidade, que é o ponto-chave, a gente tem a comodidade do serviço, como a gente falou, a gente entra na residência, na empresa, no condomínio, retira do local que está o bem a ser destinado,
e recolhe. Então, em termos de conveniência para o segurado, é muito interessante. Então, isso tem aumentado a retenção dos clientes que utilizam o serviço e também é um excelente argumento de venda para o corretor de seguros na comercialização dos produtos de seguro. Ok. Gustavo, nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta nós vamos falar um pouquinho mais da EcoAssist e dos problemas do meio ambiente que a gente vive aí todo dia, a gente lê nos jornais todo dia. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? Os brasileiros estão no grupo de clientes menos fiéis às seguradoras e com maior disposição para mudar de operadora nos próximos 12 meses. Estamos de volta e continuamos a entrevista com Gustavo Pires. Ele fala sobre ações junto a condomínios, empresas e comércio. Estamos de volta com o programa Seguro, hoje falando de ecologia, de resíduos, de um trabalho muito bem feito pela EcoAssist através de você, Gustavo. Gustavo, eu queria sair um pouquinho do residência, que a gente fala bastante, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. A EcoAssist foi numa residência, você foi chamado lá para retirar um fogão, por exemplo, e o segurado, né, acionado pelo serviço que ele contratou pela seguradora, ele se dá conta, ele fica bem impressionado e ele se dá conta que ele tem lá mais um pequeno móvelzinho, uma cadeira, ele pode aproveitar a carona ou ele tem que fazer um novo chamado? Tem essa flexibilidade? Tem sim, Maurício, e acontece com relativa frequência, né? Então os nossos funcionários estão orientados a entrar em contato com a empresa, né, para conseguir essa autorização, porque tem um roteiro a seguir. Desde que esse complemento não impeça o término do roteiro, a gente faz. E aí termina, recolhe tudo que o segurado, além do que ele solicitou previamente, identificou na nossa visita. Gustavo, você foi muito gentil, você me trouxe um presente que vai ser destinado ao meu sobrinho neto, o Rafael, com certeza vai amar. Que bom. De paixão. Mas essa é uma prova de que não precisa só o pneu ir para a manta asfáltica, a gente pode Sim. incentivar artesanato, podemos ajudar aí algumas comunidades que se dedicam a isso. Esse carrinho, por exemplo, é a prova disso? É um artesão que faz? A gente tem uma série de parceiros, né? O nosso objetivo lá é aterro zero, é não mandar nada para o aterro, tentar destinar todos os resíduos de outra forma. Estamos do break, eu falei que eu ia sair do residência. Vamos falar, por exemplo, do condomínio. Esse serviço, ele já existem seguradoras que têm esse serviço na apólice do condomínio? Do condomínio, sim. E aí isso está disponível para que os moradores do condomínio também utilizem pelo condomínio. A gente tem uma ação que a gente combina com o síndico, com a seguradora e com o próprio corretor da apólice do seguro condomínio, que nós chamamos Fim de Semana Sustentável. Então, é uma ação programada ao longo da semana, o síndico informa os moradores, coloca uma série de comunicações, o corretor também é informado. E no final de semana definido para essa ação, esses itens são levados para uma área específica do condomínio e a gente remove todos esses itens que estão lá disponíveis para essa remoção. Você me falava aqui no intervalo de uma tonelagem aí, quer dizer, teve uma ação... Sim, que você tem um case interessante de um condomínio aqui no município de São Paulo que fez essa ação e a gente conseguiu coletar e destinar de forma ambientalmente correta 12 toneladas de resíduos. Numa retirada só, num processo só? Num final de semana só. Algumas viagens, na medida que ia enchendo, a gente ia retirando, mas o saldo final foram 12 toneladas de resíduos. Agora, conta pra gente também a habilidade, a esperteza do corretor de seguros, que você também me contava que o corretor ficou lá acompanhando esse trabalho. É uma excelente oportunidade de prospecção, porque os moradores que utilizam o serviço têm contato com a equipe que está lá e o corretor tem a oportunidade de conhecer mais de perto, além do síndico, que é o responsável pela apólice do condomínio, os moradores, que têm uma série de seguros que eles podem consumir. Um escritório, uma empresa
que contrata o seguro do escritório ou da própria empresa, já existem também seguradoras que disponibilizam isso, porque você falou também no começo do programa, computadores, pilhas, baterias, isso é um problemaço. A legislação até para pneu, para pilhas, baterias, ela já está um pouco mais avançada do que o resto. Já está mais madura, mas é um problema. A gente que tem um pouquinho de consciência para descartar uma pilha, uma bateria de celular... Computadores antigos, computadores antigos, CRT, então isso vocês também retiram e também fazem uma destinação igualmente seletiva. Igualmente. Não é destruição total, separando por material. O processo é exatamente o mesmo que a gente exemplificou do sofá. Os materiais, os produtos vão ser desmontados e cada material vai seguir para o seu destino de reciclagem. É claro que a gente não tem uma frequência, né? A gente não tem... numa residência, num pequeno comércio, né? Chamados constantes. A gente pode ter alguns poucos chamados por ano. Tem alguma limitação ou isso depende de cada contrato com cada seguradora? Depende de cada contrato, mas normalmente são 2 intervenções durante a vigência. 2 intervenções distintas, se eu tirei um sofá, eu posso tirar um outro sofá. Pode, não tem problema. Uma vez você tirou o sofá, no sofá não pode mais, não existe isso. Existe uma limitação de quantidade de itens, né, e de pequenos itens, até para que se justifique, olhando o lado ambiental, o celular, por exemplo, ele é um item que está eleito ao descarte. Mas a solicitação de um único item e numa residência retirar um único item, e não justifica todo esse processo, esse cuidado ambiental que nós temos. Então, itens de pequeno porte, ele tem que juntar uma pequena quantidade para que viabilize o chamado. Mas isso é tudo esclarecido na condição geral, que ele compra, tem todas essas características. Eu acho que hoje, cada vez mais, os serviços periféricos do seguro vêm ganhando uma importância, quer pela facilidade, pela segurança, e eu acho que o corretor de seguros, para você, tem um fator importante, tem um papel importante, que é divulgar e ser diferente. Quer dizer, quem conhece o serviço, quem sabe orientar o seu segurado, acaba saindo na frente e ganhando cada vez mais a confiança. Então eu recomendo aos nossos corretores que nos prestigiam, que façam uma consulta se a pólice permite essa cobertura, e está aí uma oportunidade de fazer diferente. Gustavo, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de, primeiro, parabenizá-lo. Eu acho que é raro receber aqui uma empresa realmente preocupada, talvez com o maior problema que nós vamos ter daqui para frente no mundo, que é o lixo, que é uma destinação correta do descarte. Então eu queria parabenizar pela ideia, pela atuação, e deixo realmente o programa à sua disposição para trazer aqui novidades que possam realmente melhorar o meio ambiente nessa semana específica que a gente está vivendo. Obrigado mesmo pela tua presença. Nós da EcoAssist que agradecemos, Bora, essa oportunidade de falar para esse público aí tão maravilhoso e de um tema tão importante e tão necessário nos dias de hoje. Quero só aproveitar também para mandar um abraço para os irmãos Garuti aí, que são amigos de longa data e trabalham lá com você e são pessoas muito bacanas. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta nós estaremos respondendo algumas daquelas perguntas que vocês gentilmente nos enviam. Não saiam daí que nós voltamos já já.